Quem tiver com a Bíblia aí, já pode ir abrindo em Lucas 10. Eu vou ler o versículo 38, tá? Vou falar que o Equibalo também já estava estudando sobre isso hoje. Vamos continuar. Mesmo texto, acho. Eu nem tinha passado spoiler. Vamos lá. Em Lucas 10, versículo 38, fala assim, ó. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres e foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém? Eu estava ouvindo a Casey falando ali, e aí tem tudo a ver com o que eu iria falar, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão preocupados, que nem a Casey e o Duda estavam, vocês conseguem orar? Eu tenho muita dificuldade, quando eu estou muito ansiosa, quando estou inquieta, a parar e orar. Normalmente eu sei por que eu estou ansiosa e eu sei por que eu estou inquieta. Normalmente acontece alguma coisa e aí eu fico angustiada. E é muito difícil a gente conseguir parar e se conectar com Deus quando a gente está desse jeito. Eu não sei vocês, mas comigo é. Eu fico ansiosa e eu fico nervosa. E aí eu não consigo. É muito mais difícil. Normalmente a gente sabe por quê, mas nem sempre a gente sabe. Às vezes a gente só está angustiado e a gente não consegue orar porque tem muita coisa e a gente não consegue organizar os nossos pensamentos. Normalmente a gente fica assim. E nós estamos numa sociedade agitada, acelerada, que tem ansiedade e que tem um sentimento muito forte de imediatismo. A gente quer as coisas para agora. Quando não está do jeito que a gente quer, a gente fica angustiado. E aí, como é muito mais difícil orar, como é muito mais difícil ler a Bíblia quando a gente está assim, dá muito trabalho, muitas vezes a gente desiste. Muitas vezes é uma escolha que a gente toma de, não vou na igreja hoje não, está muito trabalho, não tô no clima. E aí eu sei que vai dar esse desgaste, esse incômodo. É um incômodo que causa na gente, que muitas vezes faz a gente não conseguir acessar a Deus. E quando eu leio esse texto de Marta e de Maria, eu queria que você se imaginasse naquele lugar. Marta estava ocupada tentando servir aqueles homens. Jesus, os seus discípulos. Não era algo absurdo que ela estava tentando fazer. Era só o que todo mundo esperava que ela fizesse. A gente, no contexto que nós estamos hoje, a gente não consegue imaginar isso, mas aquilo era uma estrutura que tinha demorado anos, centenas de anos, para ser construída. A função da mulher era servir os homens, e quem tinha que ouvir, quem tinha que prestar atenção eram os homens. Então, se a gente estivesse naquele contexto, e muito provavelmente todas as pessoas que estavam naquela situação, não só Marta, estavam pensando a mesma coisa da Maria. As pessoas que estavam dentro daquela sociedade olhavam para Maria no pé de Jesus e ficavam pensando, provavelmente, é o que eu estou imaginando, o que essa menina pensa que ela é? O que ela está fazendo sentada junto com todo mundo tentando entender o que Jesus está falando? Ela tinha que estar ajudando a Marta. Meu Deus, coitada daquela mulher, correndo, fazendo as coisas sozinha. O que a Maria está pensando da vida? E a resposta de Jesus deixou todo mundo de boca aberta, porque ele estava mexendo numa estrutura rígida, que estava imóvel há muito tempo. E Jesus falou, ela escolheu a melhor parte. Quem está errada, Marta, não é ela. Você está errada nesse momento. Só que a sociedade, o mundo, todo mundo que está naquele ambiente, não estavam pensando como Jesus, estavam provavelmente pensando como Marta. E muitas vezes a gente cria essas estruturas rígidas, da mesma forma como essa estrutura rígida daquela época estava construída, nós também criamos as nossas próprias estruturas rígidas. Quando uma coisa te incomoda, quantas vezes você já se acostumou com essa coisa para sofrer menos? Muitas vezes a gente se acostuma com cenários horríveis, coisas que nos fazem mal,
porque é o que sempre acontece. Aí é mais fácil se acostumar do que tentar mudar alguma coisa. Mas Jesus muda até as estruturas que são historicamente construídas. Jesus mudou aquela estrutura rígida. E Ele também pode mudar as nossas próprias estruturas rígidas. Amém? E normalmente quando a gente traz uma introdução, por causa dessa estrutura rígida onde nós estamos incluídos, é nesse primeiro momento que eu consigo falar para você, mostrar para você e fazer você pensar se você quer me ouvir ou não. Talvez você pense assim, nada a ver, não tem nada a ver comigo isso daí que a Gil está falando. E aí é nessa hora que eu te perco. E pode ser que você permita, você pensa assim, não tem nada a ver comigo, acho que eu vou pensar na comida que eu tenho que fazer amanhã. E você permite o seu cérebro divagar, porque isso não te interessa, porque isso não faz parte, não tem a ver com você. Mas hoje eu queria que você me desse uma chance, para que você preste atenção até o final. E para que você realmente entenda o que Deus está trabalhando comigo. Vocês podem me dar uma chance? Mesmo que minha introdução tenha sido ruim, mesmo que você não tenha se identificado com nada disso que eu falei, preste atenção. Porque muitas vezes a gente precisa desconfiar mais de nós mesmos. Às vezes, na primeira vez que a gente ouve uma coisa, a gente pensa, não tem nada a ver comigo. Porque a gente não se desconfia de nós mesmos. Será que isso tem a ver comigo mesmo? Muitas vezes a gente lê a Bíblia sem desconfiar de nós mesmos. A gente lembra de diversas outras pessoas, mas a última pessoa que passa na nossa cabeça que precisa ler aquilo somos nós, né? Então, hoje eu queria realmente que você me ouvisse, mesmo que você esteja sendo impelido a fugir. Mesmo que a tua mente esteja tentando pensar, não, acho que eu não vou precisar ouvir isso, então vou fazer alguma coisa que seja mais interessante, vou pensar numa coisa que seja mais interessante. Me dá uma chance, por favor, pode ser? A estrutura rígida que foi construída naquela época era: mulheres servem, homens ouvem. Por muito tempo a gente tenta desconstruir essa estrutura, né? As mulheres estão tomando seus lugares no mundo e isso está muito legal. Jesus deu valor, deu voz para as mulheres e a gente desconstruiu aquela estrutura rígida. Mas nós estamos numa outra estrutura rígida, que é o pensamento do século hoje, que eu vou dizer para vocês que, para mim, é o que é. O que diz a estrutura rígida que nós estamos imersos hoje em dia é: não pare nunca. Aconteça o que acontecer, continua em frente, continua andando, continua se distraindo. Não para pensar sobre a tua vida. Se distraia. Faça alguma coisa, não para pensar, não pare nunca. Custe o que custar, continue se distraindo. Não para. É isso que a gente está vivendo hoje em dia. Ninguém mais consegue lidar com o tédio. Eu dou aula para crianças do tamanho do Benjamin. E eu tenho tentado construir neles uma capacidade que a sociedade hoje já não tem mais, que é ficar parado. Eles não conseguem ficar parado. Quem é professor aqui comigo já sabe disso. Eles não conseguem ficar parados. E eu leio um capítulo de um livro todo dia para eles. Eu leio Nárnia para eles. E Nárnia é um pouquinho longo o capítulo. Então eu combinei com eles que, enquanto eu estiver lendo, não pode fazer nada. Vocês acham que dura isso? Não dura. Tem alguns que pegam alguma coisa para desenhar. Eles começam a fazer lição de casa que não fizeram. E aí eu preciso mostrar para eles qual é o objetivo de eu ler um texto para eles. É para treinar eles a ficar parado. A gente não sabe mais ficar parado. Então, isso é para mostrar que, realmente, nós estamos nesse ambiente, tá? A gente, como igreja, a gente continua pregando. Mas é muito mais fácil para você assistir um vídeo curto do YouTube. Um vídeo curto do Instagram, né? Nem o YouTube. As pessoas, nem o YouTube, mas as pessoas ouvem, porque é muito tempo de vídeo. São poucos os que conseguem continuar se submetendo a esse tipo de tortura, que é ficar 1 hora ouvindo alguém pregar. Não parece uma tortura às vezes? São poucos os que conseguem continuar se submetendo a esse tipo de tortura. O mundo pensa que isso é uma tortura. Mas nós vamos continuar pregando, custe o que custar. Amém? O Matias comentou esses dias comigo. Matias, cadê o Matias? Não está aqui? Ali, ó. Ele falou: tia Gil, quando eu vou no banheiro e eu volto, eu não entendo mais nada da tua palavra. Graças a Deus que você faz um resuminho no final de cada tópico, daí eu consigo me localizar de volta. E eu estou considerando isso como algo verdadeiro.
Eu comecei a pensar sobre isso e provavelmente é porque eu começo a construir o meu pensamento. E se você perde a construção, demora para você se encontrar de novo, tá? Então, para que você não se perca, eu vou falar para vocês que eu tenho 3 tópicos. E eu preciso que você preste atenção no primeiro, no segundo, porque o mais legal de todos, que eu quero mesmo que você preste atenção, é o terceiro. Tá bom? Então, não se perca. No terceiro tópico, você vai entender tudo. Tá bom? A verdade é que seja lá no tempo de Marta e Maria, seja no nosso tempo, a estratégia é outra, mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é impedir que a gente se aproxime de Jesus. Deus quer que a gente se aproxime, mas Satanás não quer. Tudo que está no mundo não quer que a gente se aproxime de Jesus. Então a estratégia é a mesma. E eu falei coisas que trazem um incômodo na gente. A sociedade, a forma de pensar, tudo que a gente está imerso, traz um incômodo na gente, a gente querer estar no culto. Incomoda a gente, é um incômodo. Mas tem algo que tem um potencial muito maior do que essa nossa impaciência, essa nossa agitação, essa nossa inquietude, que é o nosso pecado. O nosso pecado faz com que aquele incômodo se triplique, se multiplique por vários, e aí a gente odeia chegar perto de Jesus por causa do nosso pecado. A sensação é muito pior. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Quem já leu? 2, 3. Esse livro é muito legal e esses dias eu estava relendo ele. E aí eu caí num capítulo que fala, numa carta que fala assim, para quem não sabe o que é uma sátira. Então C.S. Lewis escreveu como se ele fosse um diabo. E ele está aconselhando, ele está ajudando uma pessoa, ele está ensinando o sobrinho dele a ser um bom tentador. E aí eles começam a conversar sobre isso, né? Qual é o jeito certo de atrapalhar o homem de se aproximar de Deus. E tem um capítulo que eu li que falava que esse sentimento de vazio que a gente tem quando a gente peca, que o homem tem quando ele peca, ele precisa ser sustentado. Mas não muito. Porque a não ser que ele se torne algo, se ele se tornar algo irresistível, que leve ao arrependimento genuíno, aquele sentimento de vazio é algo bom para Satanás, desde que seja algo leve, não profundo. Por quê? Ele falou assim, que a situação, uma pessoa que está nesse caso de vazio, sem entender muito bem o que está sentindo, ele fala que eles odeiam qualquer ideia que se associe a Deus. Da mesma forma que pessoas em dificuldades financeiras odeiam a mera visão de seu extrato bancário. Conseguiram entender a ideia? A pessoa que não consegue enxergar bem o seu pecado, não consegue se arrepender, não consegue ter noção do que está vivendo, ela só sente um sentimento ruim no estômago. Sabe quando você pega o boleto que você não consegue pagar e você sente um ódio de olhar aquele boleto e não ter como resolver? A pessoa que não encara o seu pecado tem isso, mas ele não vai questionar, ele vai continuar se distraindo. Por quê? Porque vai falar para ele assim, não se aproxima desse Deus. Porque a pessoa que não encara o seu pecado, ela pensa que ela está inapta para se aproximar de Deus. Ela pensa assim, eu não posso tentar algum relacionamento com Deus porque eu tenho aquele elefante enorme na sala que eu não consigo me livrar. Então eu prefiro fechar o olho para o elefante e seguir com a minha vida. Estão entendendo? Vamos ler um texto? Está em João 3, versículo 19. Vamos lá. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Estão entendendo o que eu estou tentando explicar?
bochecha tá cor de rosa. Não é porque eu tô nervosa. Faz de conta que não é, porque eu tô com calor mesmo. Gente, o problema do nosso pecado não é que Deus vai virar a cara pra gente porque Ele sente raiva da gente quando a gente peca. Isso já foi plenamente resolvido lá na cruz. Tem uma frase que o Ribinha fala quando a gente já falou nas nossas aulas, que ele falou assim: quando Deus olha pra gente, Ele derrama graça, porque Ele enxerga o Filho dele. Porque quando Ele olhou pro Filho dele lá na cruz, Ele derramou ira, porque Ele estava enxergando o nosso pecado. Então, se tem alguma coisa que já não atrapalha nós de receber salvação, é o nosso pecado, porque realmente, com o nosso pecado, a gente não seria salvo, mas Jesus já pagou o preço. Então, esse problema já foi plenamente resolvido lá na cruz. O problema do nosso pecado é que por trás dele está um coração que resiste para ser transformado e se tornar parecido com Jesus. Eu dei uma aula para o Ministério Infantil sobre Jonas. E aí eu perguntei para as crianças assim: por que a gente precisa obedecer a Deus? Uma criança respondeu, não vou falar qual. Ela respondia assim: para não ficar de castigo. Tem que obedecer para não ficar de castigo. Tem que obedecer para não ficar de castigo. O problema do pecado de Jonas não foi só a desobediência. Foi porque o coração dele ele é completamente diferente do coração de Deus. Era um coração que estava na direção oposta. O coração dele era completamente diferente. Ele ressentiu a possibilidade de Deus perdoar pessoas que eram pagãs, porque ele queria que a salvação fosse só para o povo de Israel. E aí ele não queria que Deus exercesse misericórdia com aquele povo, mas ele sabia que Deus era misericordioso. Mas ele não queria. Ele não queria nenhum povo se aproximando de Deus, exceto o povo judeu. E por isso ele se ressentiu com Deus. E por isso que o pecado dele era um pecado. Certo? E daí já tinha escrito isso no meu esboço, e eu o tempo todo orando, e no Instagram, só apareceu confirmações da minha mensagem. Tem uma frase do Marcos Botelho que apareceu essa semana, depois que a gente terminar o esboço. Podemos ter uma teologia perfeita e ainda assim um coração distante de Deus. Jesus não morreu para formar teólogos impecáveis, mas para transformar corações endurecidos. O problema do pecado que está lá na sala, aquele elefante enorme que a gente não quer olhar, é que ele endurece os nossos corações e nos tornam insensíveis para a transformação que Jesus quer nos dar, que Jesus quer gerar em nós. Certo? Por que é tão difícil evangelizar hoje em dia? É muito difícil evangelizar hoje em dia porque as pessoas estão tendo um esforço danado para pensar, para concluir, para acreditar que elas estão fazendo um ótimo trabalho sem Deus. Eu vou continuar com a minha vida porque tá dando tudo certo. As pessoas estão se esforçando para pensar que elas não precisam de Jesus. E é por isso que nós também temos essa dificuldade na igreja, porque nós não queremos pensar que nós precisamos de Jesus. A gente vem na igreja, mas eu não quero precisar de Jesus. Estou dando conta da minha vida. Aí eu orei, eu falei: nossa, Jesus, mas eu já terminei de falar sobre o que eu queria falar sobre o pecado, mas eu acho que as pessoas não vão entender. Aí eu fui orar, eu falei: Jesus, eu tinha terminado o meu esboço. Aí eu falei: Jesus, eu acho que depois de tudo isso que eu falei, eles ainda não vão estar convencidos. Como que eu mostro para eles qual é o preço do nosso pecado? A gente é humano, Deus, eu falei. E a gente escolhe o caminho que é mais fácil. Quando eu terminei de falar essa frase, aí eu lembrei do versículo. Alguém deduz qual é? Na hora eu lembrei do versículo, eu falei: foi Deus me respondendo, não é possível. Largo é o caminho que leva à perdição e são muitos que escolhem esse caminho. E daí eu falei: tá bom, Deus, entendi. E aí eu fui para o texto que fala sobre esse versículo. E eu queria que vocês lessem comigo. E a gente vai dividir esse texto em 4 partes. É Mateus 7. Eu vou ler do 1 até o 14. Largo é o caminho que leva para a perdição é o 14. Mas antes de chegar no 14, eu quero que vocês leiam comigo para que a gente construa qual é o preço desse pecado. Amém? Mateus 7, versículo 1. Não julguem para não serem julgados. Pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los.
Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Então, o primeiro preço do pecado é que a gente decide se tornar cego. Decide, né? Quem peca deliberadamente, eu estou falando de quem peca deliberadamente, decide se tornar cego. Nesse estado, gente, alguém pode te contar. Alguém pode chegar para você e contar uma história de alguém que está fazendo exatamente a mesma coisa que você. E você não se sente culpado. Você pensa assim, são situações totalmente diferentes. E a gente consegue condenar o outro e não enxergar o nosso próprio pecado. A gente entra numa cegueira espiritual. E eu sei disso porque a própria Bíblia fala isso, né? Se a gente for ler em 2 Samuel 12, Natã vai falar com Davi. Vocês se lembram dessa parte? Davi, uma pessoa fez isso. Davi fala, não é possível, tem que matar essa pessoa. Aí o profeta fala, Davi, é você. Porque ele estava cego para enxergar o que ele tinha feito. Estão entendendo? Foi desta forma que aconteceu com Davi. E os ministérios são corrompidos quando os ministros que tiram o cisco do olho dos outros param de procurar as traves nos seus próprios olhos. É por isso que tem tanta gente machucada. Porque os pastores que deveriam tirar o cisco não estão tirando as traves e não estão enxergando direito, estão machucando todo mundo. E isso é um temor que a gente precisa ter. Se eu vou cuidar de alguém, a primeira coisa que eu tenho que fazer é limpar o meu próprio olho, para depois eu conseguir ter a habilidade de tirar o cisco dos outros. Então, a pessoa que peca deliberadamente, ela consegue apontar detalhadamente o pecado do outro, mas ela não consegue enxergar o dela própria, porque ela está pecando deliberadamente, ela está se tornando cega. Estão comigo? Continuando. Aí não li o versículo todo, né? Eu coloquei ele, ó, hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. O próximo, versículo 6. Estou muito pequenininho aqui. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. A pessoa que peca deliberadamente vai perder coisas preciosas, porque Deus não dá coisas valiosas para quem despreza as coisas que Ele pretende dar. E o pecado deliberado é a gente desprezando Deus. Quando nós estamos pecando deliberadamente e fugindo do arrependimento, nós somos como esse porco que está pisando em cima de pérolas. Ele troca coisas valiosas em troca de coisas temporárias. E aí isso me lembra Hebreus 12:16, que fala: tomem cuidado para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Gente, você já tentou demonstrar amor para uma criança que está no meio de uma crise de birra? Quem é mãe já sabe. A criança que está no meio da crise de birra, ela tem tanta raiva de você que não importa o que você está fazendo. Ela está com raiva de você. E ela não vai enxergar o amor que você está tentando dar para ela. Eu sei isso por experiência própria. Não dá para demonstrar amor para uma pessoa que está no meio de uma crise. Ela vai te odiar, mesmo que você esteja só tentando ajudar ela, com toda a paciência e todo o amor do mundo. Assim somos nós. Quando nós nos apegamos a um pecado, e nós pensamos que a gente precisa desse pecado para sobreviver. Quando Deus tenta se aproximar, a gente não consegue entender que Ele nos ama. A gente não consegue, a gente ataca Deus, que nem esses cachorros aqui, que se voltam contra você e os ataca. A gente ataca Deus porque a gente acha que Ele não nos ama. Então, a segunda parte do pecado é que a gente se torna como um porco pisando em pérolas. Nós não conseguimos valorizar as coisas preciosas que Deus quer nos dar. Continuando. Peçam e receberão, procurem e encontrarão.
Batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Se você pedir ajuda para vencer o teu pecado, Ele é um bom pai que vai te responder. Tem outro texto que está em Lucas, que também fala sobre esse mesmo trecho. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É uma outra versão do mesmo texto. Peça para Deus que Ele te ajude. Sabe o que Ele vai te dar? O Espírito Santo. Peça coisas boas. A coisa mais boa que Deus pode nos dar é o Espírito Santo. É isso que o texto está falando. Peça e receberá. Você vai receber o Espírito Santo e graça para conseguir encarar esse processo. Certo? É impossível, gente, se livrar do elefante na sua sala se você não receber o poder do Espírito Santo. É impossível. É isso que esse texto também está falando. E por último, para finalizar, vamos chegar agora no versículo-chave, que foi o que me trouxe para esse texto todo. Eu vou ler a partir do 12, porque a anterior era a continuação ali, que eu estava em outra página e eu não li. Em todas as coisas, façam aos outros o que você deseja, o que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida eterna é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram. E aí está mais um preço do pecado. A lei e os profetas resumidos é: o que você quer receber, você precisa oferecer aos outros. Se você não quer ser enganado, por que você engana? Se você quer que as pessoas sejam compreensivos com você, por que você condena os outros? Se você não quer que as pessoas te usem, por que você usa as pessoas? Se você quer que as pessoas te amem, por que você odeia elas? Essa é a lei e os profetas. E a pessoa que está pecando deliberadamente, ela não consegue enxergar o outro, ela enxerga só ela, né? Então, gente, por que a gente evita tanto olhar para os pecados, mesmo ele nos custando tudo isso? Eu queria que vocês imaginassem agora, desse lado aqui, um vale bem profundo. Vocês conseguem imaginar? Vou criar uma imagem na mente de vocês, um vale bem profundo. A pessoa que evita encarar o seu próprio pecado, é porque ela acha que quando ela enxergar onde ela está mesmo, ela vai lá para o fundo daquele vale. E ela acha que Jesus não pode tirar ela daquele lugar. Aí ela fica o tempo todo se enganando e tentando acreditar no engano que ela está falando, que o pecado dela não é tão feio assim. Estão entendendo o que eu estou falando? E para evitar de chegar no fundo daquele vale, da qual ela acha que ninguém pode tirar ela, ninguém consegue, ninguém tem esse poder, ela faz de conta que ela está bem. Mas provavelmente ela está no fundo daquele vale. Só que Jesus já pagou todo o preço, gente, para tirar a gente do fundo do nosso vale. Ele pagou um alto preço para nos redimir, para nos lavar, para nos purificar. O fundo desse vale não é tão fundo para Jesus. E aí, imaginando esse fundo, eu queria que a gente lesse mais um texto que está em Salmo 51, versículo 17. A gente evita o fundo do vale porque a gente pensa que Deus não é poderoso o suficiente para nos tirar de lá, ou que Ele não vai nos aceitar caso a gente esteja lá naquele fundo daquele vale. Mas Salmo 51 fala assim: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Nós só vamos nos arrepender do nosso pecado se a gente realmente olhar Ele. Nós precisamos ter um coração quebrantado e arrependido em relação ao nosso pecado. Deus não rejeita um coração humilde e arrependido.
É Ele quem nos tira do vale. Eu não sei qual que é o teu pecado, mas eu sei que Jesus já fez tudo para fazer, tudo que precisava ser feito para te perdoar, para te tirar desse lugar, para te redimir, para te salvar. Ele já fez tudo o que precisava ser feito. Amém? E daí tem uma música que a gente canta que eu acho muito poética e eu fico pensando sobre o significado dela. Quem é do louvor me ajuda. Oh, vales se ergam, montanhas se abaixem. E eu fico pensando, o que será que significa isso? Maria estava aos pés de Jesus. E eu queria que você imaginasse o vale aqui, lá no fundo, Jesus aqui. E agora a gente vai para o outro lado da minha mensagem, que é o segundo tópico, que tem a ver com a montanha, que também tem que se abaixar. A pessoa que está no vale tem que sair do vale para encontrar os pés de Jesus aqui no meio. Então imagine o vale lá, Jesus aqui, nessa altura onde eu estou, e desse lado uma montanha. Consegue imaginar? E aí a gente vai ilustrar através da música, né? Essa música eu quero que vocês pensem. Os vales precisam se erguer, a gente vai sair desse lugar e encontrar Jesus aqui no meio, a gente vai estar nos pés dele, desde que a gente consiga se arrepender dos nossos pecados. Mas o outro lado é quando a gente está lá em cima da montanha. E também a gente vai precisar sair desse lugar. Nós somos provados dessas duas maneiras extremas. Para que a gente não consiga encontrar o pé de Jesus aqui, Satanás leva a gente para lá. Ou para lá. Estão entendendo o que eu estou falando? Satanás vai querer que você pense que você é miserável e que não tem chance nenhuma de ser aceita por Deus. E vai te colocar lá no fundo do vale. Ou ele vai te levar a pensar que nós somos os alecrins dourados de Jesus. E que a gente merece estar, que Jesus nos escolha entre todos os homens medíocres e inferiores que nos cercam. Não é? Tem gente que se sente o alecrim dourado de Jesus e se sente merecedor de tudo o que Jesus tem para nos dar. São dois lugares da onde a gente precisa sair. E aí nós vamos para o nosso segundo tópico, que é: meus esforços não compram Deus. Aí essa música também, eu adoro colocar música na minha palavra, nos meus bolsos. Eu te conheci quando eu aprendi a descansar. Conhece essa música? Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços. A pessoa que sai provavelmente daquele vale, ou talvez ela nunca esteve, ou ela consegue sair por conta própria, achando que é por conta própria, ela é provavelmente levada para esse lugar onde ela se esforça muito para conseguir comprar a Deus. A Marta, ela não estava fazendo nada demais, mas ela estava tentando agradar os seus convidados, certo? Ela estava inquieta com muitas coisas, mas somente uma era necessária. Provavelmente ela estava correndo atrás da aprovação de Jesus. E de tão ocupada que ela estava, ela não conseguiu sentir e receber o amor dele, que é tão mais consistente do que a aprovação dele. Então, ela estava tentando agradar, ela estava tentando ter a aprovação, e ela estava tentando receber algo que estava sendo dado de graça para ela. E é isso que a gente faz também. O amor é muito mais forte do que a aprovação. O amor de Deus é muito mais forte do que a aprovação. Deus ama até as pessoas que Ele não está aprovando. Vocês sabiam disso? E tem gente que está numa corrida insana, buscando a aprovação, porque não consegue acreditar que Deus ama. Que Deus é capaz de me amar. E a gente fica correndo, tentando ter a aprovação de Deus. E é claro, gente, que quem sabe que Ele é amado, Ele também vai procurar agradar. Mas é diferente. É com liberdade. Então, conseguiu entender? Quem sabe que é amado, ele vai querer agradar. Mas com uma liberdade que a religião que muitos vivem... A religião que muita gente vive não tem nada a ver com a liberdade de quem sabe que é amado. Os fariseus, eles estavam muito ocupados
tentando agradar a Deus, tentando obedecer a Deus. Que eles não conseguiram enxergar Deus encarnado na frente deles. Eles não conseguiram receber o amor daquele Deus que eles achavam que eles estavam servindo. Porque eles estavam muito ocupados tentando agradar a Deus. Estão conseguindo construir o raciocínio comigo? Em Lucas 2:41, a gente vê Maria e José esquecendo Jesus de 12 anos no templo. Vocês se lembram dessa história? E eu acredito que é o que acontece com a gente. A gente continua fazendo as mesmas coisas todos os dias, mas muitas vezes a gente deixa Jesus lá atrás. Faz muito tempo que ele não está mais com a gente, mas a gente continua. Porque a gente está no pensamento desse século. Não questiona nada, não pensa sobre nada, só continua indo no culto, continua servindo, continua fazendo o que você costuma fazer. Mas Jesus ficou lá atrás. Isso ilustra uma pessoa que está lá em cima da montanha e não consegue mais acessar os pés de Jesus que está aqui. Nada do que eu faço para Deus faz sentido se não produzir em mim amor por Deus. Relacionamento com Deus. O que eu faço tem que servir para glorificar o nome dele. E se o que eu estou fazendo é só para sustentar uma estrutura religiosa vazia, como que isso vai glorificar o nome de Jesus? Não vai. Aí a gente chega num lugar que a gente começa a questionar, tá, Gil? Eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia e nada muda. Tudo continua sendo um peso para mim. Por que isso acontece? Por que é tão difícil, então? E aí, eu entendo que às vezes a gente não ultrapassa aquela imagem que a gente cria de Deus na nossa mente. A gente cria um Deus, a minha imagem, a minha semelhança. E a gente adora um Deus que não é o Deus verdadeiro. É um Deus imaginário. É um Deus que a gente imagina, é um Deus que a gente cria. Que é um Deus que cabe dentro da minha concepção. Só que isso é uma idolatria moderna. A gente não adora uma imagem como antigamente adoravam. Mas a gente cria a imagem de Deus do jeito que eu acho que tem que ser. E quando Deus sai da nossa caixinha, a gente entra no que estamos falando já nos últimos cultos. A gente se decepciona com Deus. Porque a gente não está se relacionando com Deus verdadeiro. A gente está se relacionando com um Deus que eu criei. Que supre as minhas expectativas. E aí a gente se magoa. Porque Deus não é o Deus que eu imaginei. E aí a nossa adoração também é infrutífera. Porque a gente não está adorando o Deus verdadeiro. E a adoração que a gente está dando para esse Deus imaginário, que é uma idolatria, não está gerando nada em nós. E aí é pesado ir para o culto, é pesado orar, é pesado ler a Bíblia. Esse Deus que eu imagino, esse Deus que é fictício, não me tira do meu vale. Ele não tem poder de me tirar do vale. E ele também não faz eu descer da minha montanha. Por isso que a gente se apega a ele, porque a gente continua a nossa vida do jeito que ela está. Ele não mexe com a nossa realidade, mas é um Deus falso. O Deus verdadeiro é muito maior do que nós podemos conceber com as nossas mentes limitadas. Por isso que é muito importante a gente se livrar das nossas expectativas infantis e parar de se frustrar quando ele não corresponde ao que eu planejei para a minha vida. Somos nós que nos submetemos ao Deus verdadeiro. Não é Deus que se submete à nossa vida. Essa verdade libertar a gente, se a gente perceber, caramba, eu estava no fundo do vale esse tempo todo, eu não estava enxergando. Caramba, eu estava em cima da montanha e eu não estava enxergando. A gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas vai ser completamente diferente. Tem um versículo que fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu conheço aonde eu estou, se eu paro de fechar os meus olhos para enxergar o que Deus está querendo me mostrar, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, eu não vou parar de vir no culto. Eu não vou parar de ler a Bíblia, porque eu estava lendo errado até ontem.
Não, eu vou continuar fazendo, mas com a verdade me iluminando, me libertando. Certo? E aí a gente vai para o terceiro tópico, o mais legal. Então, antes de ir para o terceiro tópico, quando a gente é libertado por essa verdade, a gente percebe, nossa, eu estava lá em cima da montanha tentando comprar Deus. A gente vai encontrar prazer nas coisas que a gente fazia que não tinha mais prazer. Em vez de encaixar Deus na nossa vida, nós vamos nos colocar na história dele, que é muito maior do que a minha. Em vez de tentar comprimir Deus para ele caber dentro do nosso vale, para ele caber em cima da nossa montanha, a gente caminha na direção de Jesus e daí as coisas começam a acontecer. Daí nós nos tornamos verdadeiramente livres. Amém? E qual que é a solução, então? Se eu estou no fundo do vale, se eu estou em cima da montanha, o que eu faço? É a mesma solução para os dois. Isso que é a vantagem. Uma solução resolve tudo. Está no amor aperfeiçoado. Maria foi elogiada por Jesus porque ela escolheu a melhor parte. Parte não era o elogio. Qual era a melhor parte? Os pés de Jesus. A melhor parte da Maria não era receber a aprovação de Jesus, o elogio de Jesus, era sentar no pé dele e não fazer nada. Só receber o amor que ele tinha para dar. De tão simples que isso se tornou raro, porque a gente não está acostumado a ficar parado. É muito simples, não tem que fazer nada, tem que só sentar e olhar para Jesus e ouvir o que ele está me falando. Mas se tornou raro porque nós não estamos mais acostumados a parar. A tua linguagem de amor. A gente já estudou sobre linguagem de amor. No Dia dos Casais a gente falou sobre linguagem de amor. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. A tua linguagem de amor já te atrapalhou de receber amor? Pensem sobre isso. A verdade é que a nossa linguagem de amor atrapalha de receber amor de Deus. Por quê? Porque a gente aprendeu que amor é uma coisa. Provavelmente você teve um pai e uma mãe que te ensinou o que é amor. E a gente pensa, amor é isso? Só que Deus é tão melhor, tão maior, tão mais poderoso do que pai e mãe. E aí a gente espera que Deus haja com a gente para demonstrar que nos ama do jeito que a gente acostumou a receber amor. E Ele não age do jeito que a gente se acostumou. É por isso também, gente, que as famílias são tão marcadas para que sejam péssimos exemplos para as crianças. Para que quando Deus amar elas não façam nem ideia que isso é amor. Que elas queiram os amores corrompidos e impuros que elas receberam. E aí Jesus vai ser descartado. E a verdade é que Jesus não vai se submeter à sua linguagem de amor. Essa é uma notícia ruim. Jesus não vai ficar te dando presentes a vida toda para você se sentir amado. Jesus não vai ficar te elogiando cada vez que você faz alguma coisa legal para você se sentir amado. Muito menos vai ficar te servindo como se fosse seu mordomo para que você se sinta amado. Jesus não vai ficar resolvendo as enrascadas onde você se mete por fazer as coisas do seu jeito para que você se sinta amado. E nem fazer você sentir arrepio, sentir vontade de chorar, ver anjos cantando sons celestiais toda vez que você for orar. Eu trouxe exemplos de como Deus poderia tentar se encaixar dentro das nossas linguagens de amor. Toque físico, né? Eu preciso sentir um arrepio, eu preciso sentir coisa boa naquele culto, senão não faz sentido eu estar lá. Jesus não ama assim. Sabe como que Jesus ama? A linguagem de amor de Jesus foi a cruz. Foi pagar uma dívida que a gente jamais conseguiria pagar. Essa é a linguagem de amor de Jesus. Deus não tem amor. Deus é amor. Vamos abrir em 1 João 4?
1 João 4 fala assim: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Tem uma coisa que eu falo bastante nos meus discipulados, que algumas pessoas já devem ter ouvido, que é uma pergunta: você já olhou nos olhos de Jesus? Normalmente eu pergunto isso depois que a pessoa peca. Tá, e você já falou com Jesus sobre isso? Você já olhou nos olhos dele? Porque é uma figura de linguagem que eu gosto de usar, porque tenho uma forte impressão de que se Jesus estivesse aqui, no nosso meio, muitos de nós ia desviar o olhar de Jesus. A gente não ia ter coragem de olhar Ele nos olhos. Porque é isso que a gente tenta fazer quando a gente escolhe um relacionamento superficial, que não revele nada sobre nós e que nos mantém da mesma forma. Seja porque nós queremos continuar no nosso vale, seja porque nós queremos continuar na nossa montanha, a gente evita de olhar Jesus nos olhos. Obrigada, Ju. Os dois lugares tornam a gente hipnotizados para o olhar de Jesus. E aí eu lembro, sabe do quê? De Lucas 22, 61, que foi quando Pedro percebeu que ele estava negando Jesus. Vocês se lembram o que aconteceu com ele? Jesus olhou para ele. Ele estava negando. Quando ele olhou Jesus nos olhos, aí ele lembrou do que Jesus tinha falado. E aí tem um outro texto, agora eu vou falar de uma coisa mais leve, que é de Nárnia. Eu estava lendo Nárnia essa semana, eu já tinha escrito o esboço, eu estava lendo Nárnia para os meus alunos. E eu estou lendo a crônica, que é o sobrinho do mago. E nessa crônica tem dois personagens, que é o Dígore. Quem já leu Nárnia? O Edson lê todos os livros que eu leio, olha só. Tem Dígore e tem a Polly. E a mãe do Dígore estava doente. E o tio do Dígore levou ele para um planeta, para um outro mundo, que por um acaso era o momento em que Nárnia estava sendo criada. Então contextualizei vocês. E aí eu quero ler um texto que eu peguei do livro de Nárnia quando eu estava lendo para os meus alunos essa semana. Filho de Adão, está disposto a desfazer o mal que fez ao meu manso país de Nárnia no dia do seu próprio nascimento? Dígore tinha levado para aquele mundo uma feiticeira. Quem já assistiu Nárnia do Leão, Feiticeira e Guarda-Roupa sabe que a feiticeira é essa feiticeira. Ele estava mostrando no início, sabe? Aí o Dígore respondeu: só não sei o que eu posso fazer. Como o senhor sabe, a rainha fugiu e... Perguntei se está disposto, disse o leão. Estou. Passara-lhe por um segundo na cabeça a tentação boba de responder: estou disposto se o senhor prometer me ajudar minha mãe. Mas percebeu a tempo que o leão não era uma criatura com a qual se podia fazer barganhas. Porém, quando disse estou, pensou na mãe, nas grandes esperanças que tivera, e em como agora elas estavam prestes para morrer. Sentiu um nó na garganta e lágrimas nos olhos. Deixou escapar, no entanto: mas, por favor, o senhor não podia dar qualquer coisa que salvasse minha mãe? Até aquele instante, só olhara para as patas do leão. Agora, com o desespero, olhou-o nos olhos. O que viu o surpreendeu mais do que qualquer outra coisa, pois a face castanha estava inclinada perto do seu próprio rosto. E, maravilhas das maravilhas, grandes lágrimas brilhavam nos olhos do leão. Eram lágrimas tão grandes e tão brilhantes, comparadas às de Dígore, que por um instante sentiu que o leão sofria por sua mãe mais do que ele próprio.
Então eu trouxe esse texto para a gente tentar entender, né? A poesia tem esse poder, né? De tentar fazer a gente visualizar coisas que a gente não consegue sem ela. É uma arte, né? Então, eu acredito que esse texto retratou bem essa nossa tentativa de ficar sempre olhando para as patas do leão, em vez de olhar o olho dele. Vamos ler agora 1 João 4, versículo 17. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Esse versículo todo mundo conhece, né? Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí, eu vou entrar no meu último texto, que é um dos que eu quero finalizar, que é 1 Coríntios 13. Vamos lá? Se eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tem aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom de profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que eu sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas da verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Então, quando a gente lê esse texto, me faz lembrar de uma outra coisa, e eu pesquisei para saber o que é esse sino que ressoa e esse símbolo que faz barulho. No mundo antigo, em rituais religiosos e em cerimônias, eles usavam esses instrumentos de metal que faziam barulho, mas era um barulho rápido, estridente, que chama atenção, mas que não edifica. E aí eu queria que você imaginasse isso. Um lugar cheio de gente, e aí faz aquele... Todo mundo olha para ver o que está acontecendo. É um barulho que chama a atenção. E aí eu quero que você imagine eu na minha sala de aula. Existe um problema que eu tenho na sala de aula, que é o mesmo de uma multidão que não está ouvindo a pessoa que está falando. Que aí você sabe muito bem do que eu estou falando. E aí eu conversando esses dias, eu falei, pelo amor de Deus, eu gasto mais tempo querendo que vocês olhem para mim, trazendo o silêncio do que dando aula. Por quê? Quem não está numa sala com 30 pessoas não consegue imaginar isso. Mas a gente fala, pessoal, estou querendo falar. Aí a gente faz umas estratégias muito doidas que a gente não aguenta mais fazer. Quem está me ouvindo, bate uma palma. Quem está me ouvindo, bate 2. Quem está me ouvindo, bate 3. Para que eles fiquem quietos. E aí, imagina isso. Quem é professor de educação física usa um apito. Barulho, né? O apito está falando sobre esse mesmo sino que ressoa. Chama a atenção. E aí eu falo para eles,
Eu consigo o silêncio, tá todo mundo olhando para mim, que nem vocês estão olhando para mim agora. É bem mais fácil pregar do que falar com crianças. Na verdade, quem não está prestando atenção em mim, disfarça, né? Pensa lá fora, mas continua olhando fixamente. E as crianças não, elas conversam. E daí tá, consegui o silêncio absoluto que eu queria, tá todo mundo olhando para mim. Se eu saio da onde eu estou e vou até o meu armário pregar uma coisa, perdi tudo que eu tinha construído nos últimos 10 minutos. Acontece isso. Mas eu fiquei pensando sobre esse símbolo e esse sino. Sabe o que ele faz? Ele chama a atenção, mas não dura. A pessoa que não entende o amor de Jesus, ela até vem, mas ela não permanece. Porque custa muito sustentar isso. Da mesma forma como as crianças se distraem. Eu começo a vir, eu me empolgo, eu fico emocionado, a palavra mexe comigo. Mas não dura. Eu me distraio de volta e eu me afasto de volta. E aí a minha vida fica constantemente nesse barulho do símbolo que eu quero ouvir para eu poder prestar atenção de novo. Porque eu não conheci o amor. Um sino que ressoa, um símbolo que retine, tem a sua eficácia, mas é uma eficácia temporária. Começa bem, mas não dura. Somente o amor que faz tudo isso ser consistente e duradouro. Aí eu posso me esforçar muito. Nessa situação a gente se esforça muito para tirar o elefante da sala. A gente vira as costas, o elefante está lá de volta. Quem já viveu isso? Eu gosto de figura de linguagem, gente. Vocês adoram? Se acostumem. Eu sou assim. Você tira o elefante com muito esforço. Você vai fazer outra coisa. Você vai olhar, tem o mesmo elefante ou outro. Uma cor diferente, mais pesado, mais feio, mais difícil de tirar. Porque se eu não tenho amor, é temporário. O amor é o que vai me transformar. Eu posso parar de pecar, eu posso me tornar perfeito, mas se o meu coração continuar endurecido e incapaz de amar as pessoas, não vai me servir de nada. Se eu experimento de muito sucesso em ter a aprovação de Deus, mas eu não amo a Deus, eu continuo mal, continuo separada dele. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E a não ser que a gente perceba o amor dEle por nós, receba esse amor, que é um amor tão persistente, que nos ama mesmo quando a gente está no fundo do vale, mesmo quando a gente está em cima da montanha, Ele continua nos amando. Se eu não recebo, se eu não enxergo, se eu não experimento desse amor, eu sou como um sino que faz um barulho que logo desaparece. E aí, nós chegamos na minha conclusão, e eu queria, antes de ler a conclusão, eu queria orar. E eu quero orar baseado em Mateus 11, 27. Vou ler o texto para vocês. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Jesus, eu te peço, Pai, revela o Filho para nós hoje. Isso é tudo que a gente precisa, Jesus. Receber revelação do Filho, revelação do Pai, revelação do seu amor. Por favor, Jesus, abre os nossos olhos agora para enxergar o seu amor. Se quando a gente sair daqui, Deus, ninguém lembrar de nada do que eu falei, mas saber que o Senhor ama, é isso que nós precisamos, Deus. Nós precisamos saber que nós fomos amados pelo Senhor. Por favor, Jesus, revela o Pai para cada um de nós, para cada um que está aqui hoje. Nós precisamos da sua revelação. Não adianta eu ficar explicando sobre o seu amor, Deus, se o Senhor não revelar o seu amor para cada um de nós. Eu te peço, Deus, derrama o seu amor, revela o seu amor nessa noite, no nome de Jesus. E agora eu vou ler o texto de novo.
mesmo, 1 Coríntios 13. Não acabei ainda, pode deixar rolando aí, vai demorar um pouquinho ainda. Eu vou ler com calma. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retina. Me diz uma coisa. Quem que não ficou satisfeito em falar a língua dos anjos e veio falar a língua dos homens? Senão Jesus. E por amor. Se eu tivesse o dom de profecias, se eu entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se eu tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Quem que explicou todas as profecias para aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús? Quem que estava com Deus quando Deus criou o mundo? Quem que tem todas as respostas sobre todas as coisas? Quem que morreu por você, mesmo antes de saber se você o escolheria? Foi Jesus. E Ele fez isso por amor. Se eu desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Quem que, embora sendo Deus, não considerou a sua igualdade com Deus como algo a ser retido ou agarrado, mas sim como algo a ser abandonado para se tornar servo e se humilhar, assumindo a forma humana? Quem que entregou o seu corpo para ser sacrificado? Senão Jesus, e por amor. O amor de Jesus é paciente e bondoso. O amor de Jesus não é ciumento, nem presunçoso. O amor de Jesus não é orgulhoso. O amor de Jesus não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor de Jesus nunca desiste. Nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor de Jesus durará para sempre. Agora o nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mesmo uma pessoa que se sente amada por Jesus, que não tem dúvida nenhuma, eu me sinto amada por Jesus. E eu me sinto privilegiada por saber que Jesus me ama. Porque eu sei que nem todo mundo é capaz, consegue se sentir amado por Jesus. Mesmo eu, que me sinto tão privilegiada, porque eu sei que Jesus me ama, tenho dificuldade de escolher a melhor parte todo dia. Não estou falando só de mim, mas qualquer pessoa que tenha muita convicção, tenha muita certeza de que Deus ama ela, mesmo essas pessoas têm um conhecimento incompleto. Mesmo a pessoa que se sente o último pacote de bolacha, traquinas no pacote de Jesus, essa pessoa ainda tem uma concepção parcial do que é o amor de Jesus. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. O medo, o pecado, a dor, o sofrimento, a saudade, a angústia, a ansiedade, a depressão, a perseguição, a dúvida, a incredulidade desaparecerão quando encararmos aquele que é perfeito, que é Jesus. As coisas imperfeitas vão desaparecer quando Jesus chegar. Amém? E aí, depois que ele fala aqui, ó, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão, ele está falando sobre essa transição. Terra e céu. Certo? Aí fala, quando eu era criança, eu falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Vocês conseguiram perceber que essa frase tem a ver com a frase anterior?
Normalmente a gente lê de forma desconectada. Quando vier o que é perfeito, as coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, eu falava como criança. Quando eu me tornei adulto, eu deixei para trás as coisas de criança. O que está falando esse versículo? Que o tempo nosso aqui na Terra é como uma infância. E o tempo nosso lá no céu, na eternidade, é como um adulto. Estão conseguindo entender? Seguir esse raciocínio? Enquanto nós estamos na Terra, nós pensamos, nós raciocinamos como criança. Eu tenho criança na minha casa. Se eu falo para o Benjamin, assunto de adulto, ele vai se debater um pouquinho. Mas ele não vai questionar se eu amo ele ou não. Ele pode ficar chateado, mas ele não vai questionar se eu amo ele ou não. Por quê? Porque eu sou a mãe dele. Tem coisa que eu entendo que ele ainda não entende. Está entendendo o que eu estou falando? Quando nós temos convicção do amor de Deus, nós somos como criança, porque nós estamos na Terra e nós não pensamos ainda como adulto, vai ter coisa que a gente não vai entender. Porque nós temos um pensamento de criança limitado. Mas se eu tenho plena convicção de que Deus me ama, eu vou falar e vou esperar eu chegar na vida adulta, que daí eu vou entender. Tem gente que não consegue amar a Deus porque quer entender as coisas, todas. Enquanto não entende todas as coisas, não se aproxima de Deus. E aí, existem coisas que Deus até explica para nós, mas a gente não entende. Que a gente vai entender só quando a gente se tornar adulto. E isso não pode nos impedir de amar a Deus e de receber o amor de Deus. Mas muitas vezes acontece. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que eu sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente. Assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. E a verdade é que enquanto a gente está aqui na Terra, nós somos crianças, aprendizes desajeitados, que mais erram do que acertam. Mas Deus é um bom pai, cheio de amor e cheio de paciência. Certo? Sabe o que eu faço no fim da birra de um dos meus filhos? Eu falei pra você sobre criança que faz birra, que a gente não consegue amar e ajudar ela quando tá no meio da birra. Eu que sou mãe, eu sei exatamente o momento em que a birra acaba. E quando aquela criança tá arrependida de fato. Quando ele tá só dando uma pausa na birra, não tem como se aproximar, porque eu sei que a birra continua. Às vezes ele vai no banheiro, volta e a birra continua. E eu sei que a birra continua. Mas quando eu percebo que a criança começa a chorar e fala: mãe, eu não queria ter feito isso. Eu, que sou humana, eu que ouvi palavras que não correspondiam com a verdade, que talvez sejam palavras cheias de raiva, de ódio, de injustiça, eu consigo falar: tá tudo bem, eu te amo. Tá tudo bem, eu entendo que você não estava conseguindo deixar que eu te ajudasse. E aí eu demonstro o meu amor. Finalmente eu consigo demonstrar o meu amor. Eu falo: tá tudo bem, eu te amo. Quanto mais Deus, que é um Pai perfeito, que é imutável, que não se abala com o nosso pecado. Quando a gente se arrepende de verdade, Ele que vê o coração, não só a aparência, Ele sabe que está na hora de derramar o amor dele. E existe um amor que só recebe quem tem um coração quebrantado e arrependido.
Há uma revelação do amor de Deus que só consegue receber aquele que está quebrantado e contrito de coração. É um amor tão profundo, que faz a gente ter vontade de se livrar do elefante que está na nossa sala. É um amor tão profundo que tira a gente do nosso vale, que tira a gente da nossa montanha e coloca a gente no pé de Jesus. Assim como Maria estava no pé de Jesus. E aí eu vou ler um outro trecho desse mesmo livro, que foi do momento em que Aslan estava falando com o cocheiro. E estava falando para o cocheiro se ele queria ser o rei daquela Nárnia que ele tinha acabado de construir. E o cocheiro falou assim: olha, se minha esposa estivesse aqui, eu poderia nunca mais voltar para Londres, era a cidade deles. Porque eu sou um homem do campo, o senhor sabe. E aí vem esse trecho. Aslan sacudiu a cabeça felpuda, abriu a boca e proferiu uma única nota longa, não muito alta, mas cheia de poder. O coração de Polly deu um salto. Só podia ser um chamado. E fosse quem fosse que o ouvisse, desejaria obedecer-lhe. E mais ainda, encontraria meios para atendê-lo, não importando quantos mundos se interpusessem. A gente precisa parar de se debater e permitir que Deus nos ame e permitir que Deus nos chame. Porque quando a gente ouve Deus nos chamando, a gente recebe o poder para responder ao chamado. Quando a gente fala de olhar nos olhos de Jesus, aqui na terra é uma figura de linguagem. Tem a ver com você se relacionar com Ele, você procurar Ele de verdade. Mas vai ter um dia que isso vai ser literal. Vai ter um dia que, de fato, nós vamos olhar Jesus nos olhos. E nesse dia só vai ter uma coisa que vai importar. É se eu amo Ele ou se eu não amo Ele. Não vai importar, ai Deus, eu fiz tanta coisa para você. Inclusive tem um texto que fala disso, né? Não vai importar, ai Deus, eu estava com medo de me aproximar de você e eu tinha tantos elefantes na minha sala e eu... Não vai importar. Tudo que vai importar é se você ama ou se você não ama esse Jesus. E para finalizar, agora sim, de verdade. Tem um livro que eu estava lendo sobre maternidade e falava sobre adolescência. E daí eu não sabia que tinha a ver com a minha palavra. Mas daí eu estava tomando banho pensando na minha palavra e daí Jesus falou, é isso aí. E esse livro falava assim: crie vínculo com seu filho, porque quando o controle não existir mais, o que pode ficar é a influência. Entenderam a frase? Jesus não quer te controlar. Jesus quer te influenciar. Só que na vida de criança, a influência muitas vezes vem através do controle. Mas quando a gente se tornar adulto, adolescentes, quando a gente encarar Jesus nos olhos, o controle não vai mais existir. Será que a gente vai ter sido influenciado? Queria que você fechasse teus olhos. O texto da nossa igreja é: deixem-se encher do Espírito. Ele quer nos encher, mas nós podemos impedir. E eu acho que a gente precisa pensar da mesma forma a respeito do amor de Jesus. Deixem Deus amar você. Deixem
Deixem-se ser amados. Porque é só quando a gente for amado que a gente vai ser capaz de amar também. Então eu queria convidar para que quem até hoje não tem ainda a convicção de que é amado por Deus e quer mudar isso, quer se posicionar e falar: Jesus, então eu quero que você me ame. Então eu quero sair do meu vale e encontrar o seu pé no meio do caminho. Eu quero sair da minha montanha e descer para os seus pés. Se você quer isso, se coloca de pé onde você está e se posiciona escolhendo esse caminho. Se você ainda nunca falou, nunca olhou Jesus nos olhos e disse: Jesus, eu decido te amar. Ou se você fez, mas sente que não foi desta forma, faça isso hoje. Se levanta no teu lugar ou vem aqui na frente, faz alguma coisa. Se tudo que você fez para Jesus ainda não gerou o relacionamento que você queria ter com Jesus, levanta, vem. Eu quero orar por você. Jesus, nós queremos que o Senhor nos transforme. Forma os nossos corações endurecidos em corações de carne que podem receber o seu amor. Nós precisamos desesperadamente ser amados pelo Senhor. Isso a gente não pode produzir. Isso a gente não pode conquistar. Por favor, Jesus, derrama o seu amor sobre nós. Como um furacão, e eu me rendo aos ventos de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me Há uma graça de Jesus sendo derramada nesse lugar para que você seja envolvido pelo amor dele. Você precisa receber do amor do Pai. Somos sua herança. Somos sua herança. Ele é o nosso galardão. E seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando.
Deixa Ele te envolver nessa noite. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara. O Senhor está nos chamando para sermos amados por Ele e amar a Ele também. Quando eu vejo, somos sua herança. Vamos declarar isso, vamos declarar. E somos